ショできるよ。 Atenção! O Departamento de Inteligência declara como ativa e perigosa a segunda temporada do Kanshou, o podcast onde a vida orgânica e sintética se misturam. É aqui que eu, Fê Gomes, me junto ao meu parceiro, Nate Clayman, para falar do anime Ergo Proxy. É isso aí, meus queridos ouvintes. A gente tá aqui junto com as nossas convidadas numa jornada de 23 episódios, as meninas do Not So Kawaii Podcast, Miwa e Miyuki. Aê, gente! Ei, pessoal! Arriba! Que a gente tem que planejar uma coisa bonitinha pra falar também, porque eles falam tão formal e a gente vem... Ah, oi, beleza? Aqui pode entrar de chinelo com meia, tá tudo bem, pode falar. E aí, cambá? É porque lá em Curitiba é mais frio, então pra elas é mais difícil. Exatamente. Estamos congelados, estamos indispostos. Vincent encontra um grupo de combatentes no meio da sua viagem com Pino e sua viagem é interrompida. Sentimentos conflituosos surgem dentro do personagem em relação à menininha Pino e a violência sucede. Violência segue o Vincent, né? Um episódio aí, um dos mais sangrentos até hoje, hein? Diria. E falando em episódio, o que você achou do episódio, Mila? Como que foi aí pra você essa experiência? Ai, Jesus, eu primeiro. Então, gente, eu tava até com uma sensação que eu não entendi, sabe? Porque eu achava que não tinha nada até chegar na cidade, que eles falaram, né? Daí, de repente, eles se encontram com um negócio que eu não entendi se é uma cidade, se é só uma fortaleza. Eu fiquei muito com uma sensação. Tá certo que agora a nossa vida é ter sensação que a gente tá vivendo naquele livro, 1984 lá, né? Uhum. Mas dá a impressão que eles estão em guerra com sei lá quem há sei lá quanto tempo, sabe? Eu fiquei, nossa, mas com quem que eles estão em guerra? Eu não sei se eu não entendi até agora. Vocês que vão me explicar. Eu gostei, achei legal ver o... Eu acho que era um proxy também, ó, não sei nada, gente, porque apareceu aquele monstro com umas fitas crepe na cabeça, assim. E eu fiquei, ué... O Aizawa feminino. É o proxy do Art Attack. É. E daí eu fiquei, da onde apareceu isso? E daí também o Vincent meio que teve uma dor de barriga, sei lá, e daí eu fiquei também com dúvida. Ele é um proxy ou não? Né? Se foi ele ou se... Ele é um proxy ou só precisa de uma Activia pra ficar de boa? Ou ele só passou mal mesmo. Tem várias coisas que eles passaram assim meio por cima, que eles estavam em guerra porque eles tinham um útero. Daí a gente ficou pensando, pelo jeito esse negócio de útero é bem importante, tanto é que no episódio passado o Daedalus mostrou, né, pra Rey lá o útero dos humanos. Daí eu fiquei pensando, mas daí eles estão em guerra pra criar um útero, pra criar mais guerra, parece, sabe? Tipo, parece que não tem um sentido aquela cidade. Enfim, eu só tive dúvidas e vou esperar meus amigos cabeçudos me ajudarem. Os universitários. Então vamos lá, Milk, comece ajudando aqui. Ajuda os universitários. Por favor, Milk, me ilumine. É que assim, ele tava falando que essa torre, né, essa última fortaleza, parece, né, eles se entendem talvez até como uma última força da humanidade contra os Altureives, né, tanto que ficam impondo lá pro Vincent, então, você é humano, certo? Então, você devia estar no nosso lado, certo? Tipo, ele não explica o que tá acontecendo pro Vincent, mas eu te dei comida, então agora você vai lá e vai usar o seu trabalho humano pra pagar a gente depois de você comer um monte de enlatado. Beleza, tô fudido de novo, né? Tô me colocando uma encrenca de novo. E esse pessoal de Alos, eles são, assim, eu entendi, assim, que eles não sabem exatamente o propósito do que eles estão fazendo. Eles sabem da razão de ser, né? O propósito, de novo aí, né? Que é lutar contra essa força de Altureives de Asura. Mas eles entendem, pressupõe, melhor dizendo, que seja em função do útero artificial deles, mas ali mais pra frente no episódio, foda-se o útero artificial, aquelas tropas foram estourar aquele lugar, aí estouraram o mosquito, que eles também tiveram a presunção de que eles estavam indo atacar pra conquistar o mosquito, lá o helicóptero deles, também deram foda-se. Então, o objetivo, pelo que eu entendi, era libertar uma presa ou as várias presas ali dentro, porque daí eles liberou, mas aí também o Vincent entrou ali no modo berserk dele, parece,
em função do perigo, né? Tipo, era interessante, até a cara era assustadora dele, parecia que tava virando Joker, assim, né? Babando e virando Joker ao mesmo tempo. Que medo, cara. E também a gente teve revelação do que realmente aconteceu, né? Afinal de contas, lá nos começos lá dos episódios com o Vincent sendo perseguido pelo outro Proxy, né? A gente achava que era um tiro que ele tinha dado na cabeça do Proxy, e não, ele roubou poderes, ou sei lá o que é, aqueles raios lá que saem do olho, né? E rouba novamente agora com essa versão feminina de Proxy também, que é a Senex. Provavelmente a gente vai debruçar-se sobre o tema também desse nomezinho simpático. Eu gostei que tem aquela fala que ele fica percebendo que ele parece um Shinigami, né? Ele parece uma pessoa que atrai a morte, e as pessoas humanas em volta dele acabam morrendo, e a única, talvez, que a gente também tem ainda a teoria do Altorave, da Areru. A Areru não morreu ainda, ou pelo menos ele não tem certeza se morreu ou não morreu, porque ele não sabe o que aconteceu com ela, né? Esse nome do Proxy feminino é Senex. Quando a gente vê ali no episódio o desenvolvimento do relacionamento do Vincent com a Pino, parece que vai espelhar um conceito que envolve o Senex e um outro conceito de arquétipo do Carl Jung, que é do Peer, não sei como pronuncia, que é do jovem velho. Puer Senex, isso. A Pino é aquela coisa do espírito livre, inocente, criança eterna, né? E o Vincent é aquela pessoa pessimista, responsável, pé no chão, e não vai conseguir as coisas, que reflete o que é o Senex ali no arquétipo do Jung, né? Que seria aquela pessoa que acha que sabe o que tá acontecendo, mas também não vai pra frente, sabe? Depois eu acho que a gente vai explicar melhor dessas questões, mas eu achei interessante que talvez agora tenha começado um relacionamento de verdade entre os dois, né? Pelo que ele tava falando no monólogo mental dele, ele não se sentia ligado a Pino, e agora que ele finalmente encontra novas pessoas, que é em Alus, ele se sente mais sozinho do que o normal e se sente mais conectado com a Pino, mas a gente também não sabe se é em função desse proxy aí que ele tem dentro de si, né? Eu tive pena, né, desse pessoal de Alus, porque parece que eles estavam retroalimentando uma razão de viver, tipo, eu sou criado pra batalhar, mas eu vou morrer, então vai ser gerado mais gente pra morrer, então é um paradoxo meio estranho, uma falta de razão de existir no final. E também, eu tenho que mencionar uma coisa, essa batalha do Proxy do Vincent com o Proxy feminino me lembrou muito Devilman Crybaby, na batalha de Devilman contra a Sirene. E foi muito assim, tipo, a Sirene é igualzinha. A Sirene e essa cena que são iguaizinhas no design, se vocês forem comparar depois. É muito idêntico até o design de personagem, o propósito da batalha, porque tem meio violência, meio sensualidade junto. Nossa, e o final... tinha mesmo. Uma sensação esquisita, né? Nossa, era muito... Parecia um gozo, sei lá. Não sei explicar. Eu fiquei estranha. Mas parece que representou um pouco da realidade de Alus mesmo, porque daí a gente tem essa questão de uma opressão dos homens, parece, contra o feminino, porque só eram presas lá dentro, né? Você tem todo aquele contorno em cima de lua, tem um simbolismo com lua, a mulher delirante também fala sobre lua, e lua tem um simbolismo muito forte em várias mitologias com relação ao feminino, e mistério, sabedoria, introspecção, uma coisa que talvez pro masculino seja ameaçador, de certa forma, e aí o desfecho tá representado nessa batalha entre os dois, sabe? Fiquei delirando um pouco em cima desse episódio. Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa interessante a gente mencionar por que o exército dos Autoraves que os humanos estão matando se chamam Asuras, né? A gente tem que lembrar que Asuras... se você já conhece aquele jogo chamado Asuras Wrath, você vai lembrar que é tudo de mitologia hindu, né? Em que Asura é uma classificação para antideuses, digamos. De deuses maus, por assim dizer. Deuses que renunciam à bondade, renunciam ao lado da luz, etc. Inimigos de deuses que a gente conhece. Uns Asuras que a gente conhece pode ser Mitra, Varuna, Vritra, enfim. E eu achei interessante a escolha de nome. Eu não sei se isso tem algum significado a mais por serem Autoraves que estão potencialmente infectados. Pode pensar também na tradição judaica cristã, Asuras podem ser caracterizados como anjos caídos. Não sei se isso se encaixaria de algum jeito. Mas assim, a gente já descobre também que o problema de Autoraves não é só de Rondô. E a gente já pensa que, teve mais outras cidades que caíram. Rondô deve ser uma das poucas que tá sobrando, talvez. Eu vou
vou dar uma olhadinha mais nessa questão do arquétipo do Puer Senix, porque eu não manjava disso. Quem sabe a gente vê isso mais pro próximo episódio. Mas achei curioso e eu gosto muito que a Pino ainda tá imitando o Vincent no que ele faz, tá ligado? Se ele tá tossindo, se ele tá com a mão na barriga com dor, ela faz igualzinho. É fofo, ela fala, tipo, aprendendo, né? Comportamento humano, tá aprendendo. Ela fica imitando aquela mulher louca também. Entre fofo e... Ai! Os soldados que dão comida pra ele e falam, luta aí, mano, na moral, ajuda nós, por favor. O Omacatl e Patecatl são deuses astecas. Inclusive o Patecatl é da mitologia o pai do Senson Tototin lá, os 400 Coelho, que a gente falou que é o nome da máquina que levaria a comunidade lá fora de Rondu pra longe, etc. O Omacatl, ele é o deus da alegria, da festividade também. O Patecatl é o deus da cura e da fertilidade. Eu acho que nesse contexto eles só colocaram um nome de graça. Não me pareceu nada muito... Muito profundo, exatamente. O que explode minha cabeça foi quando chega no final do episódio, depois daquela possível revelação de que o Vincent é aquele proxy, o proxy que atacou a Rei no primeiro episódio, a gente fica, caralho, não é possível. E aí aparecem as cartas de baralho. O que ligou pra mim foi que eu olhei pra máscara do Vincent e falei, nossa, parece o Coringa, né? E aí eu pensei, Coringa de baralho, não sei. Se a gente pegar um naipe só, se a gente contar, tipo, do 2 até o As, quantas cartas são? São 13. 13 é o mesmo número que tem no colar do Vincent. Será que 13 são o número de proxy? Será que o Vincent é 1 e fizeram, tipo, 13 a partir dele? Ou ele é 1 e tem mais outros 12? Ou ele é eleitor do Lula, mas enfim... Continua com a teoria. Ele veste vermelho. Puta merda. E aí eu fico pensando, beleza, quantos proxies tem agora? Cada cidade tem o seu Monad Proxy, porque não esquecer que o proxy que atacou a Rê no primeiro episódio, né, que foram aqueles dois, que é o que tava perseguindo um Vincent por alguns episódios, que a gente encontrou morto depois, e que potencialmente a Dédalo pegou e levou de volta pro laboratório e ele continuava meio vivo, né, mas acordado ainda. Será que tem outros Monad Proxies? Será que todos os proxies que estão atrás do Vincent são Monad Proxies? Será que o Vincent é uma coisa que não deveria existir, aquela coisa que acaba com o status quo que a gente tinha falado nos primeiros episódios? Então vamos ver aí, porque agora a gente tem mais perguntas sobre o anime, porra, não aguento mais. Mas agora eu fiquei pensando, faz muito sentido, porque eu ficava pensando, por que a Pino segue tanto ele, sabe, assim? Tipo, no começo eu pensava, alguém mandou ela levar o Vincent, um poder maior, mas às vezes é o próprio Vincent mesmo. Gostei. Não esquecer que o Vincent fez manutenção na Areiro lá no primeiro episódio, né? Gente, meu Deus! Na Areiro não, na Pino. Na Pino. Na Areiro só se for confirmada a teoria autoreira. Verdade. E assim, onde ele vai, os proxies vão atrás, então... Ele é ruim pra alguém. E é o que eu falei. Lembra que eu falei que roubou mal, ninguém faz só um? Pode ser 13 agora. Talvez ele tenha só ele tem essa habilidade especial de tirar o poder dos outros, uma coisa assim, né? Pode ser tipo o Eng tirando o poder de dobrar os elementos do Souza. Gente, a gente achou que só o Bolsonaro tinha robôs. Você já viu esse vídeo, né? Olha, ó, era pós-Bolsonaro e a herança. Vocês acham que o Vincent realmente não tem consciência nenhuma ou vai ter um plot twist? Eu acho que o Vincent, ele tá fingindo que não sabe das coisas. Ele só esqueceu, mano. Eu acho que ele bateu a cabeça muito forte uma vez e esqueceu. Ou ele mesmo apagou a cabeça dele ou foi apagada. Um trauma, assim, também, né? As personalidades são totalmente diferentes, né? Ele como proxy, tipo, se for, é meio malvadão, assim, meio... Não malvadão, né? Não sei dizer o que ele quer, qual é o objetivo, mas ele teve prazer em tirar a luz da Fênix, que era linda, inclusive. Inclusive, deixa eu até contextualizar os nossos ouvintes em que, assim, a gente tá gravando agora, episódio 8, na semana de lançamento do primeiro episódio. E nesta semana, a gente viu, junto com os nossos apoiadores lá no grupo Telegram, vai participar do Apoia-se pra você participar também, a gente viu todo mundo junto o primeiro episódio. Então, eu e o Felipe acabamos vendo o primeiro episódio de novo. Tem muita coisa no primeiro episódio que a gente deixou passar, ou que a gente não percebeu, ou que, tipo, a gente obliterou da memória.
Mas eu acho que assim, a gente viu já com os olhos do episódio 8 também. Então, tinham coisas que a gente tava procurando, sabe? A gente achou o pelo em ovo, né, no caso. Uhum. Ou, na verdade, o anime só colocou ali de forma inteligente, né? E a gente que não ia saber naquela hora. E algum ouvinte trouxe alguma coisa que vocês ficaram, nossa. Então, ainda não, mas a primeira cena que a gente esqueceu total, que é uma pessoa que tá no topo de uma escada, numa janela, com uma luz muito forte. É um rapaz com um cabelo... É um rapaz que eu não conheço, é um rapaz que eu não reconheço. Tem um diálogo de fundo sobre o despertar e de algum criador. O criador tá com letra maiúscula, tá? Com C maiúsculo. Então, agora eu tô pensando, será que esses proxies que estão atacando um Vincent respondem a uma força maior, a um proxy maior, talvez? Fazendo aí, quem sabe, até a relação de pupilo e mestre, né? De Puer Senex, talvez? De uma coisa maior do que a outra, quem sabe? E o Vincent é uma anomalia e estão querendo ir atrás, mas ele é o único que pode detê-los. E eu preciso saber quem é essa pessoa que aparece na porra da primeira cena do episódio, que até agora eu não sei, mano. Que ódio. Ai, bicho, eu só tenho perguntas. Eu tô deixando os ouvintes muito tristes, porque eles devem estar tão confusos quanto a gente. Não, beleza, eu vou ouvir Kanshou pra ter respostas. Se fudeu, pior episódio pra isso. Ai, eu vou apoiar também pra entrar no grupo, gente. Então, no grupo a gente vai começar a discutir aqui, várias dúvidas vão surgir, a gente vai conversar com o pessoal do grupo também pra ver o que eles estão achando, porque assim, sozinho a gente não, né, nós quatro não estamos dando conta, não. Aparece aquela pessoa no final, aquele Alucard do Castlevania, no final do episódio, aquele loirão. Loiro aleatório, eu chamei. Do nada. Eu pensei, será que ele sugou a menina e ficou loira? Eu fiquei tipo, ué. Então, né, perguntas. Olá, tudo bom? O único jeito de você vir aqui é se você é de Asura. Então, pelo jeito, eu acho que você é. E aí, Felipe, que joga uma bola pra você já, mano. Vê aí. Olha, nesse episódio eu rachei menos a cuca ao longo dele, fico feliz que vocês ampliaram bastante coisa, mas eu tenho algumas teorias que eu gostaria de chutar pra frente pros próximos episódios a partir do que já foi falado aqui, né? Sobre Asura, no caso, imagino que vá bem por esse caminho que vocês já falaram, que tinha outras cidades, os Autoreives foram todos infectados, e eu acho que talvez os proxies possam ser uma consciência que emerge a partir do cogito, sabe? O cogito, ele meio que junta as consciências Autoreives em uma unidade só, que talvez possa ser o proxy. Tem um rizoma de Autoreives, porra. Rizoma, mônada, olha lá. Explica de novo o que é rizoma, por favor. Lá no episódio 4 a gente tinha comentado sobre a visão do mundo através de rizomas, né? Rizomas são tipos de raízes que elas se espalham ao longo da Terra, só que elas, diferente de uma árvore que tem um tronco, uma unidade que vai pra cima só, ela se espalha horizontalmente e tem vários cumes, né? Então talvez os proxies possam ser meio que cumes de um sistema único, sabe? Então cumes de vários Autoreives, alguma coisa assim. Porque aparentemente a gente, até onde a gente sabe, esses Autoreives, eles estão operando sozinhos, parece. Pode ser que não, mas talvez eles estejam operando sozinhos após serem infectados com o cogito. O papel do LoL nisso? Não faço a menor ideia. Mano. Não, mas tem essa ideia que você explicou lá da dualidade do corpo ser separado da mente, né? E dá pra ver que eles têm meio que uma rede, os infectados, porque quando eles travam, né? E ficam olhando pra cima, junto. Sim, então. E aí que vem aquela coisa, né? Que você comentou agora, que eles ficam olhando pra cima e meio que rezando e tal. E o que a mulher da cela fala nesse episódio é que o grande mestre vai voltar. Então, eu acho que o anime ele pode acabar indo por uma discussão cada vez mais sobre divindade e uma parada que toca um pouquinho o Evangelion. Quem tava aqui primeiro? Os humanos, na verdade, estão ocupando o lugar que eles não deviam, talvez, de repente. Pode ser que se estenda para uma coisa mais ou menos desse jeito. Só que tem essa questão do Vincent absorver alguma coisa, né? Da Senex. Pois então, será que rola uma parada meio, tipo, como se fossem personalidades que ele tem que incorporar dentro de uma só pra despertar alguma coisa maior? Até aí ele pode ter chupado suco de bateria, entendeu? O cara bebeu uma bateria moura, entendeu?
Até aí, foda-se, não sei o que tá acontecendo. Chupou pilha. Ai, meu Deus. Não, mas é que agora eu tô revendo aqui do lado enquanto a gente fala, a cena dele absorvendo, né? É muito nítido que, não sei se é o Vincent ou se é o que habita o Vincent, estava procurando alguma coisa dentro da cena. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu só quero trazer aqui a informação de que, na verdade já é existente, de que o Vincent, ele era o quê? Imigrante em Rondônia. Ele tava fazendo alguma coisa lá. Eu imagino que, na verdade, ele não estava querendo se encaixar na sociedade, mas estava lá à procura de algo. Por quê? No primeiro episódio, quando ele repara... Porra, Pino, mas ele pulou fora da cidade em 2 episódios, mano. Que procura bosta, né? Então, mas no Coitado, primeiro episódio, quando ele repara a Pino, aí mostra a Pino na janela lá, o Vincent no celular. Quando o Vincent sai correndo, a Pino olha pra trás. Talvez tenha alguma coisa na Pino que o Vincent precise. E ele tenha ido lá, tipo, atrás dela, ou injetou algo nela que ele precisa levar com ele. Alguma coisa do gênero. Não Puta, sei. mano, não será sei. que ele foi consertar, entre aspas, a Pino e aí, tipo, cazuei todos roubou na cidade, foda-se, e agora? É, tem cara. Né? Talvez. Ele tava. Dá a ideia que ele tava consertando vários. E não tinha um estudo lá da polícia, alguma coisa no começo que estavam mesmo investigando que ele tava envolvido com o vírus. E daí no começo a gente pensou, ele tá sendo incriminado falsamente. É, porque no começo, a gente começa o anime e o vírus já tá Rolando comendo solto. solto. Já tinha morrido 40 pessoas, mano. 41. Com o show do bilhão. Olha o cachorro do milhão aí, hein? Até porque a gente vê ele indo atrás do Maltorave no começo, né? Tem uma cena de perseguição, ele mata o Maltorave, vai ver aquele robô que é tipo Ghost in the Shell, assim, atirando nele. É verdade. E ele tá tudo o quê? Ele tá tudo de olho fechado. Ele não despertou ainda. Ele só desperta depois. Então ele pode ter sido, tipo, um sleeper agent, tá ligado? Foi jogado ali. Ó. Tem que lembrar que ele desperta quando ele olha pro cereal, né? O cereal faz blup, 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 awakening ele. Awakening. Que eu não ia despertar, porque eu não achei essa palavra até Cereal hoje. radical. Cereal. É, mano. Apareceu lá o tigre da Sucrilhos, tá ligado? Acorda, Tigrão. Bota o PI pra cuspir. Tem robô pra zoar, mano. Essas são as teorias. Acho que a gente pode esperar alguma coisa com a Pino. Acho que talvez ela não esteja aí de graça, acompanhando o Vincent. E eu gostei do começo, porque o Vincent ele tava muito em negação em aceitar que a Pino pode estar desenvolvendo uma consciência, sabe? Um lado E humano, eles né, no até- geral. Um lado humano que talvez o Vincent esqueceu que ele tem também. E ele traz até essa discussão quando o guarda pergunta se a Pino tem alma, né? E eu acho que é muito legal isso, porque entra na discussão de, tipo, o que caracteriza, sabe? Como você diferenciaria um humano se você não soubesse que você tá falando com uma máquina, sabe? É um caminho mesmo, porque no episódio passado ou retrasado, eu não lembro, o Vincent já pensava até com uma certa superioridade sobre a Pino, né? Tipo assim, meio, ela não é humana, só que sozinho. E daí agora já tá fazendo o caminho de, Eu acho que ela devolve ou mantém a sanidade do Vincent, no final das contas, mesmo ele não tendo consciência disso, a sanidade barra humanidade dele, né? Eu acredito que ele vai ver uma tendência de cada vez querer cuidar mais dela. Ele já faz isso de uma forma inconsciente, quando faz questão de pegar ela no meio das bombas, faz questão de resgatar ela quando tá em perigo de tiro e tal. É algo que ele não admite com clareza, mas a partir de agora eu acho que se ele continuar ok, né, da cabeça, vai continuar aumentando essa necessidade de cuidado. Em questão aí dos conceitos que vocês já trabalharam, né, eu fiquei com umas pontas soltas, mas desenvolvendo, assim, talvez vocês consigam também desenvolver. Do Asura, é interessante que essa questão deles na cultura hindu é que eles rivalizam com os devas, né, que seriam as criaturas celestiais, aquelas que têm um envolvimento com as forças da natureza, e os devas na cultura hindu, eles têm o poder da Amrita. Eles são os caras que têm acesso ilimitado a isso para se tornarem imortais, porque eles sempre estão em constante batalha entre si. Só que teve um momento ali que eles tiveram que fazer uma trégua, porque por uma maldição ali de um velho sábio, os devas se fuderam, não tiveram mais acesso à imortalidade com a Amrita, e aí eles fizeram um acordo lá com o pessoal dos Asura para ajudar eles.
Aí eles falaram assim, ó, se a gente conseguir pegar lá no fundo do oceano esse Amrita, vocês vão ter acesso igual. Aí eles falaram, opa, quero, porque eu tô sempre lutando com vocês pra conseguir esse poder. E aí eles vão lá, mexem, eu não sei como é que faz isso. Tem um capítulo que chama de, tipo, quase como uma coalhada do oceano, sabe? Coalhada do leite do oceano é o nome do bagulho. Aí vai lá, chacoalha o negócio, consegue finalmente pegar a Amrita lá no fundo. Aí eles tomam o negócio, o pessoal dos Asura também gostou aí do negócio, mas chegou uma das mais superiores dos Deva e falou, vocês não vão ter acesso não, fecha o acesso, foda, continua a batalha eterna entre os dois, sabe? Então eu não sei se talvez o que o Vincent também puxa é a Amrita junto, sabe? Pode ser um dos elementos Pode ali. ser. Porque se isso é o que tira a vida dos proxies, é o que dava vida eterna, digamos, né? Que uma célula imortal, pode ser, viu? É a única forma de matar eles, talvez. Daria pra entender, talvez, que o Vincent fosse um Asura. Não sei. Ou parte do que é essa nação. Ou do que for esse negócio, né? Ou mistura ainda com mitologia grega e o Vincent é tipo Prometheus, tá ligado? Tentando roubar o fogo pra dar pros homens. Então, tipo, tentando Pode levar a imortalidade pra humanidade, alguma coisa do gênero. Conhecimento, né? A simbologia do fogo é mais pra conhecimento, né? Não, mas é que, tipo, sem estar tão preso a A e B, tipo, roubar dos deuses algo divino pra dar pros humanos também, sim. sabe? No caso dos Asura seria a imortalidade de fato. Realmente. Tem razão. Porra, mano. Interessante. Nossa, muita teoria boa. E a outra do Fênix, que eu tava mencionando, né? Na verdade, puxando mais o Carl Jung, né? Porque ele também fala dessa questão que até o Fê tinha falado no episódio anterior sobre morte dos deuses, ou questão de mudar essa questão dos deuses, porque assim, ele coloca... eu tive que ler muito de uma forma superficial, tá? Talvez vocês possam desenvolver no próximo episódio melhor, mas ele fala do tipo assim, gente, nós tivemos na antiguidade deuses que a gente colocou, principalmente mitos que a gente colocou para explicar fenômenos da natureza, coisas que nos aconteceram, etc, etc. E agora, com a nossa sociedade de hoje, aí ele falou, gente, agora a gente tem outras coisas que assumem essa forma de mitos e deuses, que é a ciência, que é a tecnologia, e também é o capitalismo, é o consumismo. Então, gente, não estamos matando deuses necessariamente, mas estamos colocando um outro parâmetro no qual acreditar e no qual a gente fundamenta os nossos degraus para conseguir avançar como humanidade. Então, pode ser que Deus que a gente estava falando, de divindades, né, seja também meio metafórico, não sei como encaixar muito bem essa ideia. Eu só fiz uma sinapse aqui, que a gente vê nos episódios atrás que a Arero tem umas células Amrita, né? Tipo, umas células que faz ela recuperar mais rápido. E ela é tocada pelo Vincent Proxy no final do primeiro episódio. Talvez a partir daí, desse contato, ela tenha sido diferenciada. Despertada. Entendeu? Despertada, awakenada. O pulsar do despertar. Ele passou o fogo do conhecimento da imortalidade aí pra uma humana, talvez. Quer dizer, humana, né? Humana. Mas é uma boa, é uma boa. Eu criei uma teoria bem boba na minha cabeça, que eu tô até com vergonha de falar. Outro dia eu falo. Não, é agora que você fala. Não, mas a minha teoria é tão ingênua, porque vocês trouxeram toda a mitologia minha só... pode ser, não sabe? Mas eu pensei assim, se o Vincent fosse ele é, né? Ou a gente ainda tá descobrindo se é ou não. Que ele fosse um proxy que foi com a missão de ir pra Rondô, realmente infectar algum robô. E daí, a Pino é uma robô criança. Ele é muito protetivo dela. Eu imaginei se eles não estão querendo formar, tipo, um novo robô com essa humanidade, sabe assim? O objetivo não é ele, é ela. Só que é meio bobo porque não é baseado em nada. E quem tem a célula Amrita é Arero, né? Mas aí eu fiquei pensando, porque não faz muito sentido no instinto dele ele pular pra proteger ela. Ou aquela vez também que ela tava caindo deslizando na duna e ele pega ela assim, né? Eu acho que é uma boa, na verdade, porque, tipo, a gente pode estar aqui vendo Jesus no pão, várias coisas e tal, e aí, na verdade, pode ser mais simples e estar na nossa cara o tempo inteiro, né? Sim.
Se bem que é ela que segue mais ele, né? Mas é só uma ideia, assim. Pode ser uma coisa até instintiva, até, né? Tipo, até o Proxy também falando, você tem que preservar ela, né? Então ele faz isso, né? Não a parte consciente dele, a parte consciente do Proxy. Mas essa é a minha teoria, gente. Não, você veio com a sua navalha de Ockham aqui pra falar que talvez a gente esteja louco e que a Pino seja que assim, não esquece Segredo que é de Pino tudo. de Pinóquio, né? Ela vai ser uma menina de verdade, talvez, uma nova forma de criatura, talvez, não sei. Um super-humano. Super-humanos, National Ou Geographic. talvez, gente, todo mundo tá sonhando. Não, mentira. Todo mundo morreu, isso é um sonho. Na verdade, o Vincent é o grilo do Pinóquio. É a fada azul. E é isso aí, tá começando aquilo que você realmente espera todo episódio, o Kanshou do Bilhão. Um quiz aqui, o nosso Game Kanshou do podcast em que a gente desafia as nossas convidadas a responder as questões mais bananas sobre o anime que ninguém espera responder. Você acha que a gente vai perguntar coisa cabeçuda? Não, a gente vai perguntar qual era a cor do mindinho do personagem. Só sacanagem e vergonha aqui. Vergonha eu não tenho, porque as perguntas que a gente faz é idiota de propósito. Não, vergonha é o que a gente passa, Nate. Vamos lá, a gente selecionou aqui mais uma vez 6 questõezinhas. A gente vai selecionar uma pra cada uma, totalizando 3 pra cada, né? Eu vou começar com a Milk. Milk, temos aí de 1 a 6. Pode começar. Jogando os búzios 3. Pergunta número 3. Quantas cartas o guarda que pergunta pra Pino se ela tem alma está segurando na mão? Puta que pariu. Eu não sei as essências do poker. Que merda. Vai, chutar também vale. 5. Na trave! Patifes canalhas. A resposta são 4 cartinhas. 4. Que merda. Isso só prova pra mim que, assim, passou pertíssimo. Elas não perdem aí o jeito de jogar, né? Ele tinha 5, ele descartou uma naquele momento do close. Vai ter VAR. Pode e não pode ser 5. É menor ou igual a 5, exatamente. Exatamente. Vamos lá, Mila, você pode escolher as perguntas de 1 a 6, com exceção da número 3. 2. Pergunta de número 2. Qual é o naipe das cartas viradas para cima no final do episódio? Espada. Ponto para a Mila. Mila leva o primeiro ponto da noite aí, deixando o placar mais próximo, mais acirrado aí no Kanshou do Bilhão. Uma Milk, 1, 4, 5, 6. 1. Pergunta número 1. Quais são os números das cartas que aparecem no exemplar de Alice no País das Maravilhas no comecinho? 7, 2, 5. Certa resposta! Aumentando aí a vantagem novamente. Vamos lá, Mila. Você pode escolher agora 4, 5 ou 6. 5. Quantos morreram nos pelotões Alfa, Beta e Gama? Jesus amado. Eu não tenho ideia. Eu não tenho essa... Amiga, eu tava lesada dessa vez que eu assisti. Não, mas eu vou chutar entre 1 e 1000, não sei quantas pessoas. Não sei. Pior que será que eles falaram? Não. Não, falar no anime falou, né? Que... A Tira inventou a pergunta, né? Gente, sei lá, 32. Quase! A resposta é 9. Quase! Nossa, certo, meu Deus! Ó, entre 1 e 1000, 32 será 9, tá próximo. Foi quase mesmo. Ai, meu Deus do céu. Milk é sua última, 4 ou 6. 6. Qual que é o código do helicóptero pedindo autorização pra pousar? B4. Porra, ela fez a lição de casa! Yes, Certa porra. resposta. É que nem leitinho, tem vitamina B4, B12 e zinco. Ah, não. Não. Isso não é publi, Fê. Verdade, aí, marca de leite, patrocina o Kanshou. Exatamente, Nestlé 100 anos, estamos aí. Eu vou mudar o nome do podcast pra Danoninho.
E é nesse ritmo que eu te lanço a última pergunta, Mil. Vamos lá. Pergunta de número 4. Nossa, tadinha da Mil. Ah, não! Qual é a soma das distâncias das coordenadas que a Pino passa? Puta que pariu, mas não basta só as coordenadas, mano. Tem que estar com uma calculadora do lado, entendeu? Ah, vai tomar no cu. 1390? Será? Acertou! É tetra, Mil. Leva o ponto pra casa. Levando o nosso placar aqui. Pontuação, Nathan. Estamos aí com 15-13 pra Miu. A diferença de 2 pontos tá se mantendo aí pelos últimos, sei lá, 5 episódios, mano. Não sei. Tem que prestar mais atenção, Milk. Semana que vem. Vixe, promessa de porrada, hein? Promessa de porrada. Best promada. Faça uma lição de casa. Ó, já tá rinha de podcaster. Exatamente. E antes de encerrar o programa, vamos entrar um quadro novo e cogitar um pouquinho além do que a gente já fez até aqui. Para o programa de hoje, eu trouxe um exercício mental que também vai clarificar algumas das coisas que a gente vem trazendo nos últimos episódios. A gente falou bastante sobre dualismo, né, principalmente nos últimos 2 episódios, mas sem entrar muito no que é isso, afinal de contas. Dualismo, essencialmente, é uma linha de pensamento que deixa claro que existe uma diferença fundamental entre o físico e o mental, entre o que é mente e matéria. A gente tem 2 linhas de raciocínio, a grosso modo, que a gente pode englobar o dualismo. Dualismo substancial e o dualismo de propriedade. Não se assustem, os nomes são meio bizarros, mas eles fazem sentido. O substancial é muito mais simples, muito mais tranquilo de pegar, até porque é muito fácil de você provar que ele é esquisito, tá errado, entra numa contradição bizarra, enfim. Substancial, ele vai mais para a linha cartesiana, acreditando que o mundo é dividido entre 2 substâncias, a res cogitans e a res extensa, onde uma não é física, é intangível, e aí a outra é a física onde a gente vive, e as 2 não interagem entre si. Só que se mente não interage com o corpo, o que a gente tá fazendo aqui? Qual que é o sentido de você estudar essa coisa? Como que você explica que para você alterar o estado consciente de alguém, você precisa mudar o cérebro da pessoa, seja quimicamente, seja estruturalmente, tipo, você fica bêbado, você não tá no mesmo estado de consciência que você tá quando você tá ébrio, certo? O dualismo substancial vai mais por esse caminho. E aí a gente tem o dualismo de propriedade, que ele diz que a mente é uma coisa que emerge a partir do cérebro. A gente tem o cérebro funcionando lá com suas várias coisas, com suas várias funções, e a partir desse funcionamento, opa, surge uma consciência. Só que essa consciência, por mais que a gente tente, a gente nunca consegue explicar ela com fenômenos físicos. Ela é uma coisa extrafísica, extracorpórea, só que nasce de alguma coisa corpórea. Beleza? O cérebro tá derretendo, mas tudo bem. Eu tô amando, não tô... Tipo assim, mas vai dar bug daqui a pouco, mas vamos lá. Claro. Para exemplificar isso, eu vou trazer um conceito que é muito bem conhecido na filosofia da mente, que é o qualia. O que seria o qualia? Queijinho. É, queijinho de praia, queijinho de praia. Mas entrando nessa vibe do queijinho de coalho, como você explicaria pra alguém como é o gosto do queijo coalho? Pra alguém que nunca experimentou o queijo coalho. Gente, não, mas a pessoa sente sabores. Ou ela não tem? Melhor ainda, ela não sente sabores, mas você quer explicar pra essa pessoa que o queijo coalho, ele tem um sabor de... Gente, Não sei, nunca comi. Tipo, explicar pra um robô como que é um queijo coalho, né? Pra mim, Isso. queijo coalho tem gosto... Tem tipo... É que o queijo coalho é um sentimento também. É engraçado isso, né? É o sentimento propaganda do aí, churrasco. velho. Queijo coalho é uma sensação que você não pode perder. Publi. Sem falar que... Porque, tipo, se a pessoa não sabe o que é salgado, não adianta. É a mesma coisa de você tentar fazer aquela brincadeira, né? De explique amarelo para uma pessoa que não pode enxergar cores, por exemplo. E a pessoa sempre vai num negócio filosófico, não, porque é o toque da luz do sol pela manhã, tereré. E que na verdade não é o amarelo não, mesmo. Amarelo né? é. E a gente nem sabe se todo mundo vê o mesmo amarelo, né? Exatamente, É. porque a experiência de ver o amarelo, ela carrega consigo uma informação, que é essa informação que a gente não consegue
explicar, ela não pode ser investigada porque ela é subjetiva, mas que todo mundo aqui, ninguém tem nenhum grau de daltonismo, eu imagino, aqui na banca, certo? Mas então todo mundo aqui consegue enxergar amarelo, e se a gente falar amarelo, a gente sabe do que a gente tá falando, a gente consegue encontrar nuances, a gente consegue referenciar isso em outras coisas, e todo mundo vai entender tranquilo. Caso algum ouvinte seja daltônico e não enxergue a faixa de amarelo, por exemplo, não vai saber, mas talvez consiga porque relaciona algum outro tipo de cor, né, algum outro tipo de tonalidade de cinza e por aí vai. Só que não é a mesma experiência subjetiva, tudo bem? Agora, essa informação subjetiva aqui é o que a gente chama de qualia. O vermelho do vermelho é o qualia. O Nossa. salgado do sal. É tudo. Tudo é qualia, meu Deus. É aquilo que a gente não consegue expressar fisicamente, só que você sabe, porque é uma informação que você adquiriu experimentando alguma coisa, mas você não consegue expressar aquilo em fenômenos físicos. E isso é um argumento muito forte para a galera que defende o dualismo de propriedade, porque existem essas coisas que são impossíveis de você explicar, mas que elas existem ainda assim, só que elas têm características que não podem ser explicadas fisicamente. E para isso, sustentar esse argumento, Frank Jackson sugeriu o seguinte exercício mental, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos imaginar que tem uma neurocientista chamada Mary. A Mary, ela nasceu com um grau de daltonismo muito forte e ela não enxerga cores at all. Isso aqui é um exercício mental, então a gente não vai entrar no grau de possibilidade de uma mulher nascer com daltonismo, que é muito melhor do que um homem, por exemplo, super raro. Então a gente vai assumir que um monte de coisa poderia acontecer. E até mesmo ela desenvolveu interesse por uma coisa que ela não pode experimentar, que é percepção de cores. Toda a tese dela, toda a formação dela é voltada para percepção de cores. Ela sabe tudo sobre como cores funcionam, ela sabe tudo sobre como a luz interage com a retina, sobre todos os caminhos que essa informação toma para levar até o cérebro, sobre como essa informação é transformada, tudo mais. Mas isso não traz para ela a experiência de como é enxergar uma cor vermelha. Aí um dia ela acorda e, porra! Cores. Ela do nada começa a enxergar. Seja porque ela fez uma cirurgia, seja porque a natureza decidiu que sim. Exercício mental. Vamos fingir que acontece. Se você não questionou nada naquele do Joãozinho comprando 37 melancia, Exatamente. tá tudo bem agora, entendeu? Exatamente. E aí ela vê na cozinha dela um belo tomataço italiano maduro, aquele para fazer molho, vermelhudo. Aí os dualistas de propriedade sugerem que ela vai adquirir uma informação nova. Ela vai olhar aqui e falar, caralho, isso aqui é vermelho. Isso aqui é o vermelho do vermelho. O vermelho do vermelho vai entrar na cabeça dela e vai trazer uma informação nova. Enquanto que o pessoal do outro lado, o pessoal do materialismo, do funcionalismo, sugere que, na verdade, a gente só não sabe tudo que tem para saber sobre cores. O experimento parte de um ponto em que a Mary sabe tudo que tem para saber sobre cores e sabe tudo que existe sobre esse assunto, mas a gente não sabe. Então, como a gente poderia afirmar que realmente é impossível de você explicar o que seria o vermelho do vermelho sem ter a experiência, sendo que um dia a gente poderia encontrar sim no cérebro uma representação disso. E se a Mary fizesse, na verdade, uma estimulação cerebral naquele ponto específico do cérebro, ela conseguiria enxergar o vermelho do vermelho. E aí eu levanto a bola para vocês. O que vocês acham? Existem experiências que são extremamente subjetivas e que nunca vão conseguir ser explicadas como fenômenos físicos, como o vermelho do vermelho? Ou vocês estão do outro lado e acham que um dia a gente vai sim conseguir, mas é um longo caminho para se percorrer até lá? Ai, que coisa engraçado que eu penso que eu acho os dois, sabia? Eu penso que não tem como alguém saber o que você sente, sei lá, se a pessoa é traumatizada com o vermelho. Não tem como passar, porque são várias, tipo o queijo coalho que a gente falou. O queijo coalho não é só o salgado, um pouco azedinho, o gosto do palho. É tipo as tuas experiências nos churrascos, que você tá sempre junto com um monte de pessoa, que tem picanha junto, enfim. Então, tipo, o queijo coalho tem um sentimento junto. E isso, digamos assim, não vai ter um lugar que você vai apertar e vai... Olha, agora você sabe toda a experiência do queijo coalho. Mas eu imagino que dê pra um dia copiar todos os neurônios de uma pessoa, cada vincuzinho, cada coisinha, e reproduzir um cérebro exatamente igual por uma pessoa. E daí eu penso que, será que não vai ter a memória?
É isso que você tá perguntando, na verdade, né? Se vai vir com a experiência do queijo coalho ou se só vai funcionar, né? Não, esse na verdade é um outro experimento mental. Ele é um Ó o outro. spoiler. Ele é um outro experimento mental que eu pretendo trazer no futuro, mas é muito bom também. Pega essa linha de raciocínio que você falou e transforma ela numa coisa mais simples. Se, por exemplo, eu não enxergo cores ou eu nunca experimentei um determinado tipo de sabor, né? Porque vida. Seria possível que algum dia a gente conseguisse estimular o meu cérebro de um jeito que eu conseguiria reproduzir esse sabor, sabe? Ah, Acho eu acho que sim. sim. Então, porque essa é a grande discussão. Existem pessoas que acreditam que não. Você só vai conseguir saber o que é experimentando. Então, você só vai saber o que é o vermelho do vermelho se você vê o vermelho alguma vez, aquela informação vai existir. O pessoal do outro ponto sugere que não. A gente só não entende como essas coisas funcionam 100%, e quando a gente entender, vai ser fácil reproduzir. E esse embate, ele é muito grande. Por quê? Porque se a gente consegue provar que consegue reproduzir experiências que são subjetivas fisicamente, na verdade cai por terra a ideia de que mente não é algo físico. A gente conseguiria, sim, talvez, replicar uma mente. O que você pensou, Nate? Cara, que assim, a gente tá pensando nessa coisa de, a gente não consegue transmitir esse qualia pra uma outra pessoa, mas eu vejo só a experiência como um meio de transporte dessa informação. Se a gente conseguir adicionar essa informação no cérebro de outro jeito, tipo falando, eu consegui introduzir a ideia de vermelho, ou o borrachudo do queijo coalho na minha cabeça, sem necessariamente experimentar, então eu acho que seria possível, porque ele é uma ferramenta mais do que ele é uma coisa por si só, sabe? Ele é um meio da gente adquirir essa informação. Enfim, eu não sei, porque a gente também entra naquela questão de como que anda a ciência, da tecnologia, da neurociência, né? A gente não sabe como que as pessoas vão conseguir enfiar memória em mim, né? Baixar mais memória RAM no meu cérebro. Então, bicho, eu chuto que sim, mas não seria a mesma coisa. Eu não sei. Eu acho que tem na subjetividade da experiência uma coisa que é pessoal, muito pessoal, que a minha tava falando de ir no churrasco e não sei o quê. Porque aí eu acho que você acaba expandindo um pouco do que eu acredito ter entendido do conceito de qualia, né? Porque é a característica intrínseca que descreve aquele objeto, aquele vermelho do tomate. Mas as experiências externas descrevem ele também, ou a gente só faz uma correlação dessa característica com um evento externo que está presente na nossa vida? Então, transmitir isso eu acho que é difícil, mas transmitir a ideia da subjetividade do objeto em si que a gente está tentando estudar talvez seja possível. É porque aprendizado não é fixo, né? Não é você aprende o vermelho, é você aprende todas as cores, você, liga com animais, liga com pessoas. Mas se for uma coisa específica, eu acho que dá. Uma sensação específica, É porque a gente acaba fazendo ligações de sinapses entre, assim, diferentes, assim, né? Cada indivíduo acaba percebendo um objeto externo de um jeito. Quando você fala um vermelho, por exemplo, a Milva vai lembrar talvez um coração, Nate vai lembrar talvez de uma Ferrari, eu vou lembrar talvez do meu mouse que é vermelho, e enfim, as referências de cada um são muito diferentes, muito distintas, e ao mesmo tempo, a forma da gente construir na nossa cabeça o que é esse objeto que você me orienta a ter como projetado na cabeça, lembre de algo vermelho, né? A forma de eu construir o raciocínio até chegar nesse ponto é muito diferente para cada um e entra nessa parte subjetiva. Você vai lembrar também de cheiros, você vai lembrar também de como talvez um objeto que você estava pensando, ele brilha, qual que é a tonalidade dele específica, não sei exatamente como a outra pessoa vai perceber. Então, a ideia é como se fosse, a qualia fosse algo absoluto, mas será que ele é absoluto mesmo? Eu não sei. Assim, essa é uma pergunta que ela claramente não tem resposta, né? Uhum. Eu gosto de imaginar que em simpósios de filosofia da mente deve sair soco quando alguém... Fazer igual a comissão lá de deputados, soca ali na frente na mesa hoje, né? Exatamente. Maconha não, pá! Experimenta o qualia da minha mão, filha da puta! Exato. Vou te mostrar como é a sensação subjetiva da minha mão na tua cara.
E pra cada um vai ser diferente. Mas eu gosto de ir mais pro lado de que a gente cada vez mais vai conseguir encontrar, sim, explicações físicas para fenômenos mentais. Não necessariamente no sentido de que, porra, um dia a gente vai acabar com a sensação de ser único do ser humano e não sei o quê. Tipo, talvez, mas mais no sentido de a gente um dia vai saber o que é o vermelho do vermelho no cérebro. Porque eu entendo as coisas mais como estímulo e resposta. Ah, beleza, como eu conheci o vermelho é de um jeito e como a Mil conheceu o vermelho é de outro, claro, mas a gente sabe do que tá falando e a gente imagina que tá falando a mesma coisa. Esse estímulo eu acho que a gente um dia vai conseguir trazer, sim. Eu, quando fiz essa matéria, achava que ia mais pro lado de tudo é físico e um dia todos os fenômenos do cérebro vão ser explicados fisicamente, mas eu imagino que, na verdade, cada vez mais que a gente vai encontrando vão ser interpretações com base no que a gente conhece de biologia molecular, de neurobiologia molecular, e que, na verdade, por mais que a gente consiga descrever qual é a sensação de lembrar do cheiro de grama, molecularmente falando, em nível celular, ainda assim a sensação ela vai ser algo... Você vai precisar pelo menos ter aquele estímulo despertado em você, sabe? Talvez você não precise ter cheirado a grama, mas você vai precisar que aquele caminho seja feito de algum jeito, sabe? Que aquela informação tenha sido imprintada. Talvez a gente saiba como imprintar. Afinal, a gente tem perfume com cheiro de madeira, né? Aí eles te implantam essa ideia, esse conceito, sendo que você não foi na floresta amazônica lá com Salles pra ver como é que é o cheirinho gostoso lá. Dá vontade de falar isso pras pessoas que falam que açaí tem gosto de terra. Como é que você sabe, seu bosta? Isso, exatamente. Não é que é? Tem gosto de sola do pé, tem gosto de punhal do guarda-chuva. Que? Mas é isso, gente. É nesse espírito de dúvidas e gosto de terra e cheiro amadeirado que a gente vai encerrando esse Kanshou. Fala pra gente nas redes sociais, @KanshouPodcast, o que vocês acham? Vocês acham que Qualia é único e inexplicável ou você acha que a gente vai conseguir explicar isso um dia? Vocês concordam com a gente ou discordam? E não se esqueça também, se você puder, contribua com a gente no Apoia-se. A gente tá de vez em quando assistindo episódios com o pessoal lá, como o Nietzsche já falou nesse episódio. O pessoal recebe material extra sempre. Tá muito bacana a interação com a galera e o pessoal tá recebendo bastante coisa em adiantado. Então se você sente sede de Kanshou, considere se tornar um apoiador. E falando em sede de cachorro, preparando aí pro próximo episódio número 9 de Ergo Proxy, temos aí chamado de Uma Criatura Misteriosa. Obrigado pelo nome mais original, Netflix. Parabéns, o maior publicador de série do Brasil. É o Qualia da criatura misteriosa também, porra. Mil, você aí no seuspulo.com, como que tá a tradução? Caraca, peraí, deixa eu ver como é que tá. Rapidinho. Nossa, vai estar um nome super legal. Aquela que decepciona em 5 segundos, peraí. Fragmentos de Brilliance. O quê? Tá bem mais legal. Tá bem mais legal. Fragmento de quem? Tradução de Portugal, tá ligado? Brilliance, sei lá. Mano. Não, e o melhor, no final do episódio, tá escrito aqui, Meditation 9, né, em romano, Angels Share. Meu Deus, ninguém traduziu direito. Então, no próximo episódio do Ergo Proxy número 9... O brilho dos anjos, do mundo da misteriosa. Nossa, Brilho dos Anjos, virou novela da Record agora, Ergo Proxy. A gente tem aí o Vincent vai acordar em Asura, governado por Kazuki Hauer, um indivíduo cheio de surpresas. Vai, obrigado aí pela... Nossa, cara, que Kinder Ovo cheio de surpresa nenhuma. Então, assim, se você quer ouvir o próximo episódio, lembre-se de descartar os seus bens antigos e ver este episódio, porque nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Fê Gomes.